A história teve início em uma universidade, onde dois jovens chamados Aurora e Reinaldo se conheceram através de amigos em comum. Eles pareciam se gostar bastante e o amor fluía como água em um riacho. Aurora cursava farmácia enquanto Reinaldo estudava medicina. Eram ambos alunos empenhados e com grandes sonhos para o futuro. Reinaldo tinha um grande amigo chamado Rogério no curso de medicina, que ele considerava um irmão. Mal sabiam que o destino colocaria os dois em lados opostos. Aurora se formou antes e logo começou a trabalhar, ajudando a custear os estudos de Reinaldo. Ele prometia retribuir todo sacrifício no futuro. Eles acabaram se casando e, como presente de casamento, Reinaldo comprou uma mansão luxuosa com piscina e uma arquitetura deslumbrante. Aurora preferia uma casa menor devido aos custos, mas Reinaldo insistia que mereciam o melhor. Reinaldo se tornou um cirurgião renomado e foi contratado por um dos melhores hospitais da cidade. Um ano depois, Aurora engravidou e o casal teve seu primeiro filho, Daniel, a alegria de suas vidas. Reinaldo prometeu que nunca faltaria nada para sua família. Ele e Aurora prosperavam em suas carreiras. Mas após 9 anos de relacionamento, Reinaldo começou a chegar tarde e parecia distante. Aurora questionou se estava tudo bem, e Reinaldo alegava cansaço devido às cirurgias. Certo dia, passeando na praça com seu filho, Aurora viu Reinaldo almoçando com uma mulher atraente e ficou chocada. Ela confrontou Reinaldo em casa e dizendo que o viu com outra mulher, mas ele negou o encontro, dizendo que ela estava louca. No dia seguinte, Aurora foi até o hospital onde Reinaldo trabalhava e descobriu que ele estava de férias e não trabalhando como alegava. Confrontando-o novamente, eles tiveram uma discussão intensa. Reinaldo estava envolvido com uma enfermeira chamada Amanda, a mulher vista no restaurante. Reinaldo admitiu seu novo amor e disse que não amava mais Aurora. Decidiu então se separar e ficar com Amanda, que lhe trazia felicidade em um novo propósito. Aurora perguntou sobre seu filho e Reinaldo respondeu que Daniel aprenderia a lidar com sua ausência. Aurora pediu para se despedir do filho antes de Reinaldo partir. Reinaldo estava completamente obcecado por Amanda, como se um impulso avassalador tivesse tomado conta dele. No dia seguinte, Reinaldo pediu a Aurora que assinasse os papéis do divórcio, e ela, tomada pela raiva, assinou, sem perceber que também estava assinando a venda da casa. Uma semana depois, Aurora chegou em casa e encontrou seus pertences e os do filho na rua. Foi nesse momento que Rogério apareceu para ajudá-los, e eles se mudaram para um pequeno apartamento. Enquanto isso, Reinaldo curtia a vida com Amanda e seus filhos mimados, gastando seu dinheiro com eles. Daniel um dia foi visitar seu pai no hospital, mas Amanda o expulsou dizendo que Reinaldo era seu marido e seus filhos eram sua família agora. Reinaldo também apareceu e gritou com Daniel, mandando ele embora. Rogério, revoltado com a situação, chamou Reinaldo e Amanda de monstros, traidores. Reinaldo mandou Rogério se afastar do assunto. Rogério, que trabalhava no hospital, levou Daniel de volta para casa e contou a Aurora sobre a situação. O coração de Daniel foi destroçado ao perceber o descaso de Reinaldo. Um dia, Daniel ficou com febre e Aurora ligou para Reinaldo, mas ele se recusou a ajudar, dizendo que não era pediatra. Então, Aurora ligou para Rogério, que tratou Daniel e receitou medicamentos. Algum tempo depois, Rogério confrontou Reinaldo e Amanda sobre o descaso com Daniel e a negligência de Reinaldo com seu próprio filho. Reinaldo argumentou que era uma conspiração contra sua felicidade com Amanda. Rogério, sem hesitar, disse a Reinaldo que Amanda era cínica e interesseira e que ela e seus filhos seriam sua ruína. Rogério acrescentou que a felicidade não deve ser construída sobre a infelicidade dos outros. Indignado, Rogério previu que Reinaldo se arrependeria por abandonar sua família e vender a casa sem aviso. Reinaldo e Amanda perceberam que estavam sendo mal vistos por todos e se transferiram para trabalhar no melhor hospital da cidade, distante de pessoas que desaprovavam seu relacionamento.
Rogério manteve amizade com Aurora e eles se aproximaram, desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Rogério compartilhou sua experiência de ter um pai infiel e, com isso, o motivou a estudar e romper o ciclo. A dor que ambos sentiam acabou os unindo. Depois de 1 ano e 6 meses de relacionamento, Rogério e Aurora se casaram e viveram felizes. Rogério comprou de volta a mansão que Reinaldo havia vendido e a devolveu a Aurora como presente de casamento. Daniel passou a chamar Rogério de pai. A Aurora também engravidou de Rogério e eles tiveram um filho chamado Gabriel. Rogério amava seus 2 filhos e Daniel também amava Rogério como seu verdadeiro pai. Com o tempo, Gabriel completou 17 anos e a família comemorou seu aniversário e a união conjugal. Daniel seguiu os passos de Rogério e tornou-se médico pediatra, alcançando prêmios e reconhecimento graças ao sacrifício de Rogério e Aurora. Gabriel também estava seguindo os passos de seu pai, mas em outra área médica. A história de Aurora e Daniel não foi escondida de Gabriel, que estava ciente das dificuldades que enfrentaram no passado. A família valorizava a honestidade e a verdade, e juntos superaram os desafios e encontraram a felicidade. A educação de Rogério para Daniel e Gabriel moldou o caráter dos dois, que viam Gabriel como seu herói e sua mãe como sua heroína. A família estava feliz e tudo corria bem. Reinaldo continuava exercendo seu ofício de médico cirurgião, sendo um médico influente e muito respeitado. Seus enteados estudavam no exterior e Amanda gastava sua grana, enquanto Daniel era um estudante brilhante e com ótimos dons da medicina, e Gabriel também não ficava atrás. Os meio-irmãos eram muito esforçados e tinham uma ótima relação como irmãos, graças ao elo que os uniu, Rogério. Daniel amava Rogério como se fosse um verdadeiro pai, e nada iria mudar isso. Já os enteados de Reinaldo eram desinteressados, rebeldes, caprichosos e não gostavam de estudar, e só gastavam o dinheiro de Reinaldo, que satisfazia todos os caprichos desses jovens rebeldes, e eram constantemente reprovados na universidade estrangeira onde estudavam. Mas logo as coisas iriam mudar, pois um escândalo envolvendo Reinaldo acabou vindo à tona. Reinaldo cometeu um grave erro médico em uma cirurgia que acabou resultando na morte de um paciente. Isso acabou com a vida de Reinaldo, pois a família do paciente, que era muito rica e influente, colocou um processo nas costas dele e ganharam a causa. Isso destruiu a carreira do médico e seus bens foram confiscados. O Conselho de Ética e Medicina cassou sua licença para trabalhar naquela ou qualquer cidade. Reinaldo estava perdido. Tentou pedir ajuda a seus enteados, mas eles lhe viraram as costas. Amanda logo tentou abandoná-lo e se foi com seus filhos. Reinaldo agora estava sozinho na rua, totalmente desacreditado e devastado. Reinaldo viu sua vida toda indo por água abaixo. As contas estavam atrasadas por falta de pagamento e tudo desmoronou. Naquele instante, Reinaldo sentiu saudade de Aurora e Daniel. Decidiu então procurá-los para pedir perdão e tentar reconstruir sua família. Acreditando que Aurora ainda o amava, era fiel e aguardava seu retorno e que seu filho não abandonaria. Porém, Reinaldo logo se arrependeria dessa decisão. Naquele momento, Reinaldo foi tomado por uma profunda saudade de Aurora e Daniel. Decidiu então procurá-los para pedir perdão e tentar reconstruir sua família, acreditando que Aurora ainda o amava, era fiel e aguardava seu retorno, e que seu filho Daniel não abandonaria. Contudo, Reinaldo estava prestes a se arrepender amargamente dessa decisão. Após longos 17 anos de ausência, Reinaldo descobriu que Aurora havia retornado à casa e imaginou que Daniel a tivesse ajudado nesse processo. Naquele dia, Daniel, Aurora, Rogério e Gabriel estavam compartilhando um momento de união familiar. De repente, ouviram batidas na porta. Gabriel, curioso, foi atender e encontrou Reinaldo, que perguntou por Aurora. Reinaldo ficou surpreso ao saber que Gabriel era filho de Aurora, mas não tinha ideia que ele também era seu filho. À medida que a conversa avançava, sem saber que estava diante de Reinaldo, mencionou que seu pai era Rogério e que tinha um meio-irmão chamado Daniel. Quando Reinaldo se identificou, Gabriel
confrontou-o por ter abandonado Aurora e Daniel para criar os filhos de uma amante, deixando-o desamparado. Naquele instante, Aurora e Daniel e Rogério saíram de casa e se depararam com a situação. Reinaldo, emocionado, tentou se aproximar de Daniel, que o rejeitou, afirmando que seu pai era Rogério e que ele não conhecia Reinaldo. Reinaldo tentou se desculpar das mais diversas formas, mas sem sucesso. Ele ficou chocado ao descobrir que seu ex-melhor amigo agora era o marido de Aurora e perguntou desde quando isso acontecia. Aurora respondeu que havia seguido em frente e encontrado a felicidade ao lado de Rogério, enquanto Reinaldo havia trocado por outra mulher e seus filhos. Rogério acrescentou que ele e Aurora se envolveram após a separação e que ele havia sido o porto seguro para ela e para Daniel durante todos esses anos. Gabriel confrontou Reinaldo, chamando-o de interesseiro e egoísta. Reinaldo, frustrado, tentou se defender, mas apenas piorou a situação. Daniel e Gabriel, apoiados por Aurora e Rogério, deixaram claro que não queriam ter qualquer relação com Reinaldo. Ele, aos prantos, se humilhou e tentou sensibilizá-los, dizendo que estava pagando pelos seus erros e que desejava recuperar a família que perdeu. Gabriel e Daniel afirmaram que nunca trocariam o amor e a dedicação de Rogério por alguém que os havia abandonado. Aurora, decidida, disse a Reinaldo para seguir sua vida e nunca mais aparecer ali. Juntos, ela, Rogério, Daniel e Gabriel entraram em casa e fecharam a porta, deixando Reinaldo para trás, chorando e solitário. Desamparado e com sua carreira arruinada, Reinaldo havia sido abandonado por Amanda e seus filhos. Agora descobria que sua ex-esposa Aurora havia se casado com seu ex-melhor amigo Rogério. Tiveram um filho com ele e seu próprio filho Daniel o negava. Reinaldo experimentava na pele as duras consequências de suas escolhas, percebendo que a vida estava cobrando dele tudo o que havia feito com aqueles que outrora amou. Reinaldo então caminhou pelas ruas sentindo o peso das escolhas que fizeram no passado e o impacto devastador que causaram em sua vida. O arrependimento tomava conta dele. Ele começou a repensar todas as decisões que o haviam levado até aquele momento. Enquanto isso, dentro de casa, Aurora, Rogério, Daniel e Gabriel se abraçavam, reforçando a união e o amor que sentiam uns pelos outros. Eles tinham superado a dor e o abandono causados por Reinaldo e construído uma nova vida juntos, repleta de amor, respeito e felicidade. Com o passar dos dias, Reinaldo insistiu para ter a ajuda de seu filho. Devido à insistência, Daniel decidiu dar a Reinaldo um emprego de faxineiro no hospital, onde trabalhava para obter sustento e se manter por conta própria, com a condição de não se aproximar dele e nem a sua mãe, pois agora eram eles que não queriam saber nada dele. Reinaldo se arrependeu amargamente de ter deixado se levar por uma aventura que resultou na sua derrocada e lembrou das palavras de Rogério no dia que discutiram quando expulsou Bruno de seu escritório, e Rogério amparou seu filho. Reinaldo, de um médico prestigiado e conhecido, agora não passava de um faxineiro amparado por caridade pelo seu filho Daniel. Daniel cumprimentava e tratava muito bem a todos os faxineiros e serventes, menos Reinaldo, que ele nem sequer dava um bom dia. Em um dia no auditório do hospital, onde acontecia uma conferência de médicos, Daniel estava em uma palestra a respeito de medicina e todos aplaudiram. Daniel fez um discurso de agradecimento dizendo: "Como todos sabem, sou órfão de pai há anos, mas a vida me colocou um paizão incrível que me ensinou muitas coisas. Fez a minha mãe feliz e me deu um irmão. Tudo que tenho devo à minha mãe Aurora e ao meu pai Rogério, o meu pai de coração e o homem responsável por todo o meu sucesso. Obrigado, mãe e pai." Naquele momento, todos aplaudiram Daniel, que abraçou sua mãe e seu irmão, mas em Rogério, ele deu um abraço bem apertado de coração, como um filho com seu pai, e Reinaldo, que estava vendo a palestra de longe, ficou com sua alma destroçada e seu coração em pedaços com o discurso de agradecimento de Daniel, e dando honra a Rogério, vendo que era ele que deveria estar ali recebendo sua homenagem, e não seu ex-melhor amigo. O arrependimento veio tarde demais. Tempos depois, Daniel casou-se e teve um filho, a quem deu o nome de Rogério, em homenagem a seu padrasto e pai de coração. Já Reinaldo
terminou o resto de sua vida como faxineiro e apenas pôde contemplar de longe a felicidade de seu filho e ver seu neto chamando o outro de avô. Rogério e Aurora estavam firmes e fortes no seu amor com seus filhos, e Reinaldo sozinho, apenas na companhia de outros serventes do hospital, sem poder se acercar de Daniel e Aurora, e muito menos ao seu neto, se vendo sozinho, abandonado e ignorado por outros que fizeram parte da sua vida e lamentando o tempo perdido. E você? O que teria feito no lugar de Daniel? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. Não esqueça de compartilhar essa história com um amigo no dia de hoje. Tenho certeza que essa história que está aparecendo aí na sua tela também vai te emocionar. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.